E é interessante essa questão da linguagem, porque isso daí foi algo que os marxistas foram desenvolvendo com o tempo, né. No início, os marxistas, vamos dizer assim, raiz, do começo do século XX, eles ainda não tinham essa visão dessa guerra de linguagens, tinha uma visão bem mais primária da Revolução Marxista. Depois da Escola de Frankfurt, tem todo um revisionismo do marxismo, e aí você chega já na segunda metade do século XX com Jacques Derrida, Michel Foucault, por exemplo, que vão entender o seguinte: olha, uma das maneiras da gente fazer revolução, isso é muito importante vocês entenderem, porque isso está sendo aplicado amplamente agora e tem tudo a ver com o que o Alan e o Lacombe falaram sobre a questão da palavra justiça social. Uma das maneiras que eles entenderam de fazer a revolução é você fazer uma guerra de palavras. Por quê? Porque as palavras, elas ajudam a gente a descrever a realidade. Então, em vez de eu tentar mudar a realidade, que vai ser mais difícil, é mais difícil você falar para a pessoa e ver a grama verde e falar, não, a grama é vermelha. Não, mas eu estou vendo que a grama é verde. Então, o que os marxistas entenderam? Se eu quero mudar a realidade, uma técnica que é muito eficaz é primeiro mudar a palavra que descreve algo na realidade. Então, os marxistas entenderam isso. Vamos fazer uma guerra de linguagem. Vamos mudar o sentido originário das palavras. E ao colocar uma palavra contra a outra, a gente vai esvaziar o termo de tal jeito que aquele termo pode significar qualquer coisa que a gente quiser. A gente consegue inserir um termo novo. Por exemplo, o termo gênero. Em vez de você falar de sexo masculino e feminino, você fala de gênero, que deixa a pessoa meio confusa. Mas o que é gênero? Então, o gênero hoje significa praticamente o que você quiser. Mas por quê? Foi uma técnica revolucionária pensada exatamente para fazer essa revolução por meio da linguagem. Para dar um exemplo bem concreto para você que está me assistindo, com certeza você já ouviu, inclusive tem gente da direita que cai nisso sem perceber, por isso que é importante você entender isso que eu estou explicando. Família tradicional. O que é família tradicional, gente? Família é família. Quando você aceita o termo família tradicional, você está aceitando que existe a família não tradicional, que existe a família A, B, C, D, ou seja, que existem múltiplos tipos de família. Entendem? Você vai colocando ali adjetivo e você vai mudando o sentido das coisas e automaticamente, se você aceita uma coisa, então você, por lógica, por uma questão lógica, um efeito lógico, isso, você vai ter que aceitar todos os efeitos daquilo ali. Se você aceita que existe família tradicional, então, no mesmo momento que você aceitou esse termo, você aceitou que então existem vários tipos de família. Esse é só um dos tipos possíveis, a família tradicional. Existe a família de não tradicional, a família moderna, a família. Seja, e aí você vai diluindo o significado daquela palavra. E isso vai confundindo a cabeça das pessoas de tal forma que elas começam a estar pronta para aceitar qualquer coisa. E mais, o que é pior, você começa a colocar na cabeça das pessoas que não existe uma verdade. Você começa a relativizar as coisas. Ela, não, mas isso aí é a sua opinião. Isso é um tipo de família. Né? Isso é um aspecto. Eu posso ter uma visão completamente distinta. Eu posso. Realmente, a gente pode ter visões distintas de muitas coisas. Mas a verdade, ela existe. Tá? Existem coisas que são verdadeiras e até de verdadeiras de maneira absoluta. Mas isso, para o revolucionário, é um problema. Então, ele vai sempre tentar diluir a tua visão da realidade para que ele consiga jogar uma ideia e você possa aceitar aquela ideia tranquilamente, mesmo que ela seja o contrário da realidade.